Olá, galera! Vamos para a nossa última dica de princípios tributários e eu acho que a gente consegue fazer uma boa abordagem e temos uma grande possibilidade de, caso caia na primeira fase e na segunda fase de direito tributário, o tema de princípios no exame de ordem, a gente tem uma chance de acertar a questão, não é isso? É um esforço nosso aí no dia a dia, vocês sabem o tanto que eu me dedico pela turma, por cada um de vocês, o quanto que hoje é assim a minha realização profissional e a aprovação de vocês. Eu sei que, poxa, tem muita gente boa aí, mas o nível de dedicação que eu dou não tem igual, vocês sabem disso, né? Então, eu estou aqui para fechar com vocês os princípios do imposto de renda. A Constituição da República, no artigo 153, parágrafo 2º, ela consagra 3 princípios expressos e termina legitimando um princípio implícito para o imposto de renda. O imposto de renda, diz a Constituição, no 153, parágrafo 2º, é regido pelos princípios da progressividade, generalidade e universalidade. Progressividade, generalidade e universalidade. No vídeo passado, a gente viu a progressividade das alíquotas, crescendo em razão da diferenciação da intensidade da renda revelada no fato gerador. Quanto mais renda você externa, maior será a alíquota, mais intensa será a imposição expropriatória. A alíquota progride de acordo com a variação da renda. Quem tem mais renda, a alíquota maior paga mais. Quem tem menos renda, a alíquota menor paga menos. Então, o imposto de renda, o seu primeiro princípio deste tripé principiológico setorial do imposto de renda, o primeiro é o da progressividade. O que é generalidade e universalidade? Bem simples e objetivo. Qualquer pessoa que aufira renda, qualquer forma de auferir renda, qualquer titular, qualquer origem para renda. Generalidade, qualquer pessoa que aufira renda. Como se diz na linguagem do funk carioca, é para geral, para todo mundo. Ah, é para geral. O imposto de renda é para geral. Qualquer pessoa que aufira renda, o imposto incide. O que isso quer dizer? Não será um critério idôneo para discutir a não incidência do imposto o perfil da pessoa. Renda é renda, amigo, na mão de qualquer um. R$100 na minha mão, na sua, na de quem quer que seja, são R$100. A expressão de riqueza é a mesma. Então, é irrelevante qual é a pessoa que está oferindo renda. O imposto de renda só não vai incidir nos casos de imunidade tributária ou de uma excludente legal de incidência. Então, por exemplo, não incide o imposto sobre a renda da igreja. Tudo bem, não é porque é a igreja, é porque a Constituição quis excluir dela. Agora, afora as pessoas imunizadas pelo Constituinte, qualquer pessoa que ofira renda, o imposto incide, né? Se vai vir uma lei te dar uma isenção para lhe dispensar de pagamento, são outros 500, mas o imposto vai incidir no fato típico, né? Então, generalidade é um princípio que ensina que qualquer pessoa que aufira renda, o imposto incide. É irrelevante quem é o titular da renda, isso não interfere em nada. Do mesmo modo, vem a universalidade. É irrelevante como você auferiu renda. É irrelevante a origem da renda. Como eu brinco em sala de aula para fins de induzir a memorização. A renda pode vir de qualquer ponto do universo. Universalidade das origens. Então não interessa se você auferiu renda advogando, clinicando, medicando, dando consultoria, palestra, dando aula, vendendo mercadoria, auferiu renda. É irrelevante a origem, universalidade das fontes. Então o binômio generalidade e universalidade, ele quer ensinar que o imposto de renda vai incidir porque simplesmente tem renda. É irrelevante quem possui a renda e como chegou na renda. Então o que é o tripé constitucional do imposto de renda? Os 3 princípios, progressividade, generalidade e universalidade. A mensagem é: quem ofere renda paga, independente de quem seja. Quem ofere renda paga, independente de como oferiu. E quem ofere mais renda tem uma alíquota maior, paga mais. Quem ofere menos tem alíquota menor, paga menos. Essas são as mensagens que eclodem do tripé principiológico, progressividade, generalidade, universalidade. Ô, meu povo, disso surge uma questão bem interessante em prova de ordem, em concurso, que é a questão daquele princípio antigo chamado non olet. Não fede nem cheira, non olet. Ilicitum et pecunia, non olet. A ilicitude para o tributo não interessa. O que isso quer dizer? A renda será tributada, gente, ainda que ela seja oferida ilicitamente. Se você oferiu renda vendendo substância psicotrópica, produto de desmanche de veículo que foi furtado ou roubado, vendendo arma receptada, mercadoria contrabandeada, vai pagar imposto. O princípio do non olet veio daquele velho discurso, né, entre o imperador Vespasiano e seu filho Tito, né, na discussão dos mictórios. Gente, ele quer dizer o seguinte: a ilicitude, levando ao fato gerador, a ilicitude só interfere para o Estado penal e não para o Estado fiscal. Uma pessoa que ofere renda traficando cocaína, ela tem que ser punida pelo tráfico, mas ela tem que pagar o imposto pela renda. O imposto de renda incide ainda que a renda seja oferida por modo ilícito. A gente não pode privilegiar um vagabundo. Eu, que sou uma pessoa honesta, ofiro renda, pago. Por que o Fernandinho Beiramar não pagaria? Né? Então, se uma pessoa está oferindo renda ilicitamente, ela tem que ser punida pela ilicitude, mas a ilicitude não pode ser escusa absolutória de tributabilidade. Então, desde o clássico julgamento no STJ, do HC antigo,
7444, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, HC 7444, né, que o STJ afirmou uma posição que também foi aceita no Supremo, que a renda incide independente da origem ilícita dela. O princípio do non-olet, ele quer dizer que não fede nem cheira para o Estado fiscal a ilicitude da conduta. A ilicitude da conduta, ela incomoda as narinas, ela fede para o nariz das autoridades policiais, né? O odor da ilicitude vai incomodar o parquê, o Ministério Público e a polícia, que é a quem incumbe a ius persequendi, judiça e extrajudícia. Então não cabe a um membro da Receita Federal, não cabe às autoridades fazendárias ficar apurando o crime, tem nem legitimação para isso. Então na sua prova, sem medo, uma riqueza oferida de modo ilícito, ela pode ser tributada. A renda oferida mediante conduta criminosa será tributada. E em momento algum isso quer dizer que a pessoa que praticou o crime para oferir a renda não vai ser punida. Por favor, nunca diga que vai ter bis in idem, tá? Ninguém vai ser punido duas vezes e nem tributado duas vezes. A pessoa vai ser punida porque praticou crime e tributada porque oferiu renda. Quando você vende cocaína e ofere renda, vender cocaína é a materialização da hipótese de incidência das leis que regem os crimes de alienação, de comercialização de substâncias entorpecentes. A 11343, a velha 6368, que vão disciplinar. Então tem uma hipótese de incidência na lei penal. Se você comercializar, trazer consigo, etc., aqueles verbos todos da lei penal, crime. Hipótese de incidência, você materializou. Fato típico, incide a norma penal. Você vai ser punido porque vendeu pó. Você não vai ser tributado porque vendeu pó, porque não existe essa lei. Vender cocaína, pagar imposto. Se a pena fosse pagar imposto, os traficantes estavam rindo de orelha a orelha. Assim como, por que você vai pagar imposto? Não é porque você vendeu cocaína. Porque não existe a lei que diga pagará imposto de renda se vender cocaína. Pagará imposto de renda se oferir renda. Então, você tem que entender que quando se vende a cocaína e se ofere renda, há dois fatos típicos para duas leis diferentes. Incidirá a norma penal e a norma tributária. São duas relações jurídicas distintas entre o Estado penal e o Estado fiscal. O Estado penal e o cidadão, o Estado fiscal e o cidadão. Então, quando você vende o pó, nasce para a sociedade uma pretensão punitiva. Quando você ofere renda, nasce para a sociedade uma pretensão arrecadatória. Incidirá o imposto de renda porque você oferiu renda. Incidirá a pena porque você praticou crime. Então, na prova, não há bis in idem penal, nem bis in idem fiscal. Só se tributa uma vez, só se pune uma vez. Então, é possível tributar as rendas oferidas mediante condutas ilícitas. Tá legal, gente? Isso é o que interessa para o provão. Na aula mais específica da segunda etapa de tributário, que eu sei que a grande maioria de vocês vai me dar esse privilégio, a segunda fase mais fácil do exame, isso é indiscutível, isso é objetivo, não tem nem controvérsia. Menor matéria, só que a petição inicial, já está cansado de ouvir falar isso, né? É a melhor. Não é por acaso que a gente tem a maior turma hoje do Brasil, a nossa segunda fase em direito tributário, somando Salvador, BH, Rio, online, Interasite, é a maior do Brasil, disparado. Então, na segunda fase, eu vou aprofundar um pouco mais esse debate, porque existe uma questão de ordem sociopolítica, onde se discute que se o Estado puder tributar a renda do tráfico, o Estado teria interesse em manter o tráfico para ganhar vantagem com ele. E o Estado poderia estar implicitamente virando sócio do traficante, para ganhar a participação dos lucros dele através do imposto de renda. E com isso não teria interesse em combater o crime. Então é uma questão de ordem sociopolítica bem profunda que a gente vai debater nas aulas de segunda fase. Para o provão, basta saber o básico, que é o que cai no provão. E é você saber que o imposto de renda é regido pelos princípios da progressividade, generalidade, universalidade, e o princípio do non-olet se aplica no Brasil. É o princípio que diz que a renda será tributada independente da origem lícita dela. Ilicitum et pecunia non-olet. A ilicitude para o tributo não fede nem cheira. Tributo não sente cheiro de crime. Riqueza não tem cheiro de crime. Dinheiro não tem cheiro. Né? É dinheiro, é dinheiro. Tem capacidade contributiva externada? Tem. Não interessa quem tem o dinheiro, nem como conseguiu. Pode botar um saco preto na cabeça. Eu não quero saber quem você é, nem como você chegou na renda. Eu só quero ver a renda, impor a você sobre a sua renda que me entregue um X% dela. Tá legal? Meus amigos, vamos na disciplina, vamos forte. Eu tenho certeza que se vocês todos os dias estiverem vendo esses vídeos, me frequentando lá no meu site superprofessordoab.com.br, no tvexamedeordem.com.br, assistindo às aulas, vocês vão passar, cara. Eu confio em vocês. Vocês vão passar. E eu espero vocês de braços abertos na segunda fase do direito tributário. Um beijo no seu coração. Até a posse.